Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, saudações aqui do Brasil. Meu nome é Sabrina Nogueira Tavares e eu sou discente do nono semestre de Ciências Econômicas na Universidade Regional do Cariri, a URCA, localizada no Ceará. E eu também sou pesquisadora do Observatório de Migrações do Estado do Ceará, o OMEC. E a orientadora desse trabalho foi a professora Silvana Nunes de Queiroz, que também é coordenadora do OMEC, e foi a partir desse grupo de pesquisa que se teve os instrumentais para a construção do projeto de iniciação científica, que investigou não apenas o sentido dos algoritmos supervisionados, como no trabalho que eu estou apresentando, mas também algoritmos não supervisionados no sentido de entender como eles podem contribuir para a investigação da inserção de pessoas de cor no mercado de trabalho, pessoas não brancas, nesse caso incluindo negros, pardos e indígenas. E esse trabalho, no caso, investiga mais no sentido ético, realmente realizando um experimento usando dados fictícios para averiguar essa hipótese se esses algoritmos supervisionados usados no processo de decisão, eles possuem esse viés racial nas decisões de contratação ou não. O resumo enviado para a Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, ele é uma versão, digamos, mais condensada do trabalho original, que foi publicado aqui no Brasil na ANPEC Nacional, que vai acontecer em São Paulo. Então, para a estrutura desse slide, eu peguei a estrutura do artigo original para o entendimento melhor. E na introdução, a gente trabalha justamente esse contexto atual de um rápido avanço tecnológico e expansão constante dos bancos de dados e que essas decisões que rotineiramente eram tomadas por seres humanos agora estão cada vez mais automatizadas, até questões de decisão de contratação. E apesar dessa crença que em sistemas cada vez mais baseados em modelo matemático eles possam reproduzir essas decisões com perfeição e imparcialidade, há essa corrente literária que começa a apontar a existência desses possíveis vieses no processo do aprendizado de máquina. E nessa crescente interseção entre os avanços tecnológicos e essas questões sociais, os autores começam a enfatizar o racismo algorítmico que vem emergindo como um ponto crítico de debate e de preocupação entre eles. Inclusive, essa frase que foi citada no artigo, que é que os modelos de aprendizado precisam aprender com o passado para poder reproduzir, né? Então, eles podem também propagar vieses já vindos anteriormente, algo que vem do artigo de Lima, Pessoa e Kegler, publicado em 2019. E como mencionei antes, esse estudo ele usa dados sintéticos para analisar essas disparidades em contratações simuladas. Para a revisão bibliográfica, a gente reuniu tanto os avanços quanto os riscos presentes na aplicação desses algoritmos e decisões humanos. Os avanços no sentido dessa promessa de eficiência e imparcialidade que eles contêm, quanto os riscos justamente deles reforçarem essas desigualdades desestruturais por eles aprenderem com o passado para reproduzir no futuro. E o artigo desses autores, Ubach, Carvalho e Ávila, eles pontuaram que esses sistemas apresentam sim falhas e vieses que podem resultar de casos de discriminação e preconceito, podendo favorecer determinados grupos e prejudicar outros. E eles elencaram 4 tipos diferentes de vieses. O primeiro seria um viés histórico, o segundo seria um viés nos dados, o terceiro um viés no modelo e um quarto um viés de interpretação humana. No caso, o viés que foca no presente artigo seria o viés algoritmo, que ele é o subproduto dessa modelagem preditiva atual e que, embora tenha essa evidência na literatura especializada da eficiência e agilidade deles na identificação dos problemas, sempre é necessário haver essa investigação a fundo de como e quando esses procedimentos podem levar aos vieses. E ainda na revisão de literatura, cita-se 3 exemplos reais de investigações sobre esses vieses. O primeiro é de O'Neill, em 2020, que ele apontou que esses algoritmos usados em processos de admissão universitária nos Estados Unidos, eles
contribuíam de alguma forma para reproduzir desigualdades quando eles prejudicavam candidatos sem condições financeiras de investir numa formação escolar de qualidade. E numa linha semelhante, dois autores brasileiros dessa vez, Vilarino e Vicente, também em 2020, eles mostraram que em modelos de concessão de crédito, esse modelo também usando dados sintéticos, como o nosso artigo, ele teve a inclusão de informações de localização que acabaram reforçando preconceitos raciais no processo de tomada de decisão. Por exemplo, em estados como a Bahia, onde a população é majoritariamente não branca, as pontuações de crédito elas caíram significativamente. E em 2016, Agwin e outros autores eles também analisaram o sistema Compass, que é amplamente usado na Justiça Criminal dos Estados Unidos, e eles identificaram um viés racial quando eles constataram que réus negros eles eram classificados com muito mais frequência como de alto risco de reincidência do que réus brancos, o que afetava as decisões de fiança, de liberdade condicional e de sentença dessas pessoas. E para a execução do presente experimento sobre essa hipótese de viés racial em algoritmos de aprendizado supervisionado, cria-se um banco de dados fictício que elencou 19.192 indivíduos em 12 categorias que eram vistos como atributos essenciais para a entrada no mercado de trabalho. A decisão de contratação foi transformada numa variável binária 0 para não contratado e 1 para contratado, para facilitar o entendimento do algoritmo. E segue também o encadeamento lógico que foi usado para a execução do experimento, começando pela definição das variáveis e a criação do banco de dados sintético, e então a aplicação das técnicas de balanceamento de classes, a divisão do conjunto original em treino e teste, o treinamento do modelo Random Forest e a avaliação do desempenho e análise crítica dos resultados. Sobre o modelo Random Forest, ele é um algoritmo supervisionado de aprendizado de máquina que ele é baseado em árvores de decisão e ele utiliza o conceito de aprendizado em conjunto para aumentar a sua precisão preditiva e a robustez do modelo. Ele foi introduzido em 2001 por Leo Breiman e ele é amplamente usado tanto em problemas de classificação quanto de regressão porque é um modelo bastante flexível e com alta capacidade de generalização. Razão essa também pela qual ele foi escolhido para esse experimento. E nessa representação visual demonstra justamente isso, de que o modelo constrói várias árvores de decisão que são independentes e ele vai combinando suas previsões para produzir um resultado mais estável e acurado. Sobre os resultados de discussões do experimento, esses dois gráficos iniciais demonstram a base de dados antes do balanceamento de classes. Portanto, inicialmente a gente tinha que os brancos compunham 59,9% dos candidatos e os não brancos eram 40,1%. E a taxa de contratação nesse banco de dados original, ele era de 73,6% para os brancos e de 69,8% para os não brancos. E só enfatizando novamente que nos modelos de aprendizado supervisionado, o principal objetivo é que esse algoritmo ele aprenda a partir desses dados treinados e rotulados, de forma que ele seja capaz de gerar novas predições para dados não rotulados. Então ele pega esse grupo original, que foi apresentado aqui nesses gráficos, e após o balanceamento das classes, ele gera novas predições. No caso, após o balanceamento, houve essa redução desses 19.192 indivíduos para 15.000. E com a repartição de um conjunto de treino e de teste para o modelo, inicia-se essa etapa de construção e avaliação do modelo. Ou seja, aqui o modelo tem um desempenho analisado, verifica se ele consegue generalizar bem ao classificar os exemplos do conjunto de teste. Algo que é representado aí graficamente pela matriz de confusão, que ela origina as demais métricas tradicionais para avaliar a eficácia e a acurácia do modelo. Então, a partir daquela matriz de confusão, gera-se essas métricas que estão representadas nesse quadro. Temos os falsos positivos, falsos negativos, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, e os resultados para o presente experimento. Então, o desempenho do Random Forest ele apresentou um resultado consistente nessas métricas tradicionais,
A taxa de verdadeiro positivo foi de 95%, indicando excelente sensibilidade, e a taxa de verdadeiros negativos atingiu 74%, revelando bom desempenho na identificação de quem não seria contratado. E as taxas de erro foram 26% falso positivo, referente à contratação indevida, e apenas 5% de falso negativo, indicando candidatos que não deveriam ter sido contratados, que deveriam ter sido contratados, mas não foram. Enquanto a acurácia global, o desempenho geral do modelo foi de 84% e pontuando 78%, demonstrando um equilíbrio entre acertos e erros. Já na análise por grupos raciais, aquelas métricas são referentes ao modelo em geral de contratação, quando passa para a análise por grupos raciais, observou que ele tem um desempenho desigual. Entre os candidatos brancos, a sensibilidade foi de 93%, mas ela foi acompanhada de uma alta taxa de falsos positivos, de 82%, o que resultou numa acurácia de 73%. Esses falsos positivos seriam aqueles que foram classificados como contratados quando na verdade não foram. E para candidatos não brancos, a sensibilidade foi ligeiramente menor, de 89%, e com um falso positivo em 78% e uma acurácia de 70%, evidenciando que o modelo fazia essa tendência de alocação desigual dos grupos raciais na contratação. E a capacidade discriminativa do modelo pontuou 0,936, o que confirma que ele tem sim essa capacidade muito grande de generalizar e alocar os grupos, porém que isso ainda não conseguiu assegurar a equidade nesse processo. A análise das predições agora na questão da taxa de contratação, ele manteve, assim como a base original, ele manteve essa diferença entre os grupos raciais. A taxa de contratação para os brancos continuou alta, de 90,2%, enquanto os brancos foi de 86,1%, indicando essa diferença de 4,1% em favor do grupo de brancos. E embora a discrepância não seja tão extrema, ela ainda reforça que tem essa tendência em favorecer os candidatos brancos no processo de decisão. E a conclusão sobre os resultados do experimento é que eles mostram que, embora o modelo tenha apresentado esse bom desempenho, considerado assim satisfatório em métricas tradicionais, ainda persistem essas diferenças relevantes quando são analisadas por questão de grupo racial. E o estudo também evidenciou que há limites nas métricas globais de avaliação de modelos de machine learning quando se trata de analisar questões de justiça e equidade algorítmica. E que, apesar da alta capacidade discriminativa do modelo, o comportamento desigual frente aos grupos raciais analisados sugere que métricas convencionais podem sim mascarar esses padrões indesejáveis de viés. E conclui-se que essa simples adoção de técnica matemática e estatística sofisticada não é suficiente para eliminar essa reprodução de desigualdade em modelos automatizados e que é necessário adotar práticas que combinem a avaliação, auditoria e monitoramento dos algoritmos com foco na justiça social. E é isso, muito obrigada. E também eu agradeço pela seleção do trabalho para o evento em nome do OMEC, do Observatório de Migrações. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.